Fala galera vascaína, iniciando mais um vídeo no canal para te atualizar aí com o giro das últimas notícias do Vasco. Galera, polêmica e polêmica, né? Vasco aí contra 7-1, né? O VP jurídico do Vasco, como vocês estão vendo aqui do lado, ó, que eu já vou trazer o vídeo dele que a gente vai reagir, disse que vai cobrar a indenização da 777. Vamos trazer informação também do mercado da bola vascaíno. Será que vai vir jogador aí para reforçar esse elenco fraco do Vasco? Essas e outras novidades no vídeo de hoje. Antes, é claro, conto com a sua ajuda. A sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho continuar crescendo aqui no YouTube. Eu conto com a sua inscrição. Vascaíno sempre ajuda Vascaíno. Olha, é difícil para gravar um vídeo do Vasco, hein? Porque é difícil trazer informação boa para o torcedor vascaíno, mas a gente tenta, faz o nosso trabalho no dia a dia e seu like ajuda muito esse vídeo chegar a mais torcedores, beleza? Sem mais enrolação, bora lá já trazer aí a polêmica do dia, né? Vasco aí contra 777 na justiça. O que eles fizeram com a Vasco SAF é temerário, disse ali o VP jurídico do Vasco, que a gente vai acompanhar aqui agora, galera. Bora acompanhar comigo. Bom, o grupo 777 está em crise no exterior, não cumpriu o combinado com o Vasco e o Vasco agora ingressou com uma questão de ordem para saber quem é o responsável pela 777. Quem está por trás? Nesse momento. A ideia de vocês é pedir uma indenização pelos prejuízos causados pela 777? E você, torcedor vascaíno, antes de eu começar aqui, né, deixar o VP jurídico do Vasco falar, eu quero saber a sua opinião. Quem que você acha aí que está por trás da venda do Vasco? Use o espaço no nosso comentário, bora lá, sua opinião, sua participação aqui no comentário é muito importante, não adianta eu só colocar o vídeo aqui e ninguém comentar, bora lá deixar sua opinião e seu comentário que é muito importante pra gente, bora ver aí o VP jurídico do Vasco falando aí. Vanessa, esse é um ponto interessante, tá? Por duas razões, tá? A primeira é que do ponto de vista do processo, do ponto de vista do processual, a procuração é um documento obrigatório, mas não só a procuração. Você precisa apresentar uma procuração e você precisa comprovar que quem assina essa procuração tem poderes para assinar esse documento. E no caso da 777 é curioso, porque quem assina a primeira procuração é ainda o Steve Pasco, que era um dos administradores do grupo 777. Olha aí, galera. E a gente descobriu posteriormente que na data da assinatura dessa procuração, e ela está nos autos, o Pasco já havia renunciado há uns 15 dias do cargo que ele ocupava no grupo. Então aquela procuração, obviamente, ela foi assinada por uma pessoa que não tinha mais poder para assinar. Isso não foi comunicado ao Vasco? Isso não foi comunicado nos autos. É mais grave. Tá? A primeira procuração apresentada, ela já não tinha validade. Tá? Ela não tinha validade porque ela foi assinada por uma pessoa que não tinha poderes para assinar. E quem assumiu também, a gente não foi comunicado disso. E piora um pouquinho a situação, porque posteriormente, mais duas procurações foram apresentadas por duas pessoas diferentes. Duas pessoas ligadas a empresas especializadas em crise, de empresas em estado quase de insolvência. E essas duas pessoas assinam duas procurações diferentes, sem apresentar nenhum documento capaz de comprovar por qual razão essas pessoas estariam assinando esse documento. Por qual razão essas pessoas estariam falando perante o Poder Judiciário Brasileiro em nome da 777. Tá? Então, assim, não existe nos autos nenhuma comprovação disso. Tá? E isso é muito relevante, eu já expliquei do ponto de vista do próprio processo e também do ponto de vista de uma eventual indenização que eu acredito que o Vasco ele é credor da 777. Por tudo que a gente descobriu, por tudo que a gente está descobrindo, vamos buscar uma indenização, tá? Porque o que eles fizeram na Vasco SAF é temerário. Então nós vamos atrás dessa indenização e eu preciso saber, porque lá fora tem uma discussão, um dos credores está acusando a ECAP de ser de fato a controladora do grupo. E nessa ação, essa empresa apresenta um áudio do próprio Josh, e nesse áudio ele diz que, olha, desde 2023 eu não assino um cheque sem autorização da ECAP. Se isso for verdade, a consequência natural é que quem está tomando decisões e comandando a empresa, que essa pessoa responda pelos seus atos. E se esse terceiro for a ECAP, em algum momento a ECAP vai responder. Se isso for demonstrado que a ECAP estava desde 2023 à frente do grupo, mesmo que de forma obscura, sem aparecer,
ela vai ser responsabilizada. Tá? Então é importantíssimo que de uma vez por todas se esclareça quem tem poderes hoje para falar em nome da 777. Quem toma decisão? Quem está com a caneta? Eu não sei. Hoje não se tem prova concreta de quem tem a caneta da 777. Isso é uma situação bastante inusitada. Galera, vamos saber muita coisa, hein? Muita coisa vai ser jogada no ventilador. O torcedor vascaíno ver o que aconteceu dessa venda da 7-1. Tem muita coisa ainda, né? E o senhor ex-presidente do clube do Vasco, né? O que é que ele tá pensando agora em relação à venda do Vasco? Quem são as pessoas que estão por trás? Isso a gente vai descobrir em breve, galera. Vamos saber tudo que tá acontecendo nos bastidores em relação a essa venda do Vasco. E já tem tricolor aí reclamando em relação à arbitragem. Assim como a gente reclamou, né? Que nos 2 jogos era para ter expulso os jogadores do Flamengo, não foi. E vou soltar esse vídeo aqui, ó, do torcedor aí conhecido do Fluminense, né? Reclamando já da arbitragem. Olha o que o juiz falou para o jogador do Flamengo, Luiz Araújo. Olha só. Tem certas coisas que são altamente explicáveis, né? O mesmo árbitro que pendurou o time do Fluminense todo, deu 7 cartões amarelos, 1 vermelho, chega no cara que iniciou toda a confusão e causou a expulsão do Freitas e atua como um psicólogo, atua como um coach. Calma, porra, tá maluco? Vocês estão ganhando o jogo. Bora, vamos. Parece que tá normalizada a sacanagem no futebol brasileiro mesmo, né? Isso aqui, a gente não pode ver coisas como essa e se calar. Isso aqui é normal? Isso aqui é o comportamento normal de um árbitro? Eu vou deixar por conta de vocês. Escrevam aí. Aconteceu com o Vasco também, né? Garfado nos 2 jogos e ficou por isso mesmo, né? Cara, infelizmente, né? O torcedor hoje vê a lavagem no futebol brasileiro de manipulação do sistema aí a favor do Flamengo. A gente sabe disso, né? E tamo aí, agora tem tricolor chorando, né? A gente já foi no outro jogo, agora tem tricolor já reclamando. Agora eu vou trazer aqui, né, o Rica Perrone também falando sobre a CBF, né, em relação ao escândalo aí sobre a arbitragem. Esses caras, não se esqueça, os presidentes de federação são os representantes. A máfia, galera, uma máfia. Então não se esqueça disso na hora de fazer essa análise e entender o jogo. O cara que representa o seu clube, ele disse que não quer mudar o futebol brasileiro porque ele está satisfeito com a maneira com que isso está sendo feito. Ninguém, nem o Ronaldo, pode disputar essa eleição na CBF, porque está tudo tão bom para eles, os dirigentes estão tão felizes com o sistema atual, que eles não permitem que alguém queira mudar o sistema. Gente, se existe um sistema e todo mundo que faz parte desse sistema não permite sequer a possibilidade de alguém entrar e mudar o sistema, o recado dado é muito claro. Tá todo mundo feliz com o sistema. E se tá todo mundo feliz com o sistema que dá errado, alguém tá ganhando muito com isso. Eu não sei se dinheiro, se poder, o que é, mas alguém tá muito feliz com isso. O tapa na cara que o torcedor de futebol do Brasil acaba de receber é de o tamanho de um 7-1. Que não é a questão de ser o Ronaldo ou não ser o Ronaldo. A questão é, não pode haver um candidato de oposição na CBF. Não há nenhum tipo de apoio para que alguém de fora queira mudar as coisas, porque nós estamos satisfeitos com as coisas do jeito que elas estão. Os mesmos caras que estão fazendo escândalo para você sobre arbitragem, sobre uma série de circunstâncias, são as pessoas satisfeitas com o futebol brasileiro do jeito que está. Então a seleção brasileira está ótima na opinião deles, a arbitragem está ótima, o calendário está ótimo, está tudo certo, porque eles não querem ouvir a possibilidade de alguém chegar com uma nova proposta. E se esse alguém é muito maior do que todos esses dirigentes juntos, isso gera pânico. Porque se um Ronaldo vai lá e começa a expor mundialmente os problemas e por que ele está sendo candidato e quem vai votar nele ou não, vai começar a dar um problema do cacete. Porque como é que você explica para a torcida do Corinthians que o presidente do Corinthians eventualmente vote contra o Ronaldo? Como é que a torcedor do Corinthians vai falar, peraí, mas o cara é nosso ídolo aqui, por que você vai votar contra o Ronaldo? Por que você vai votar no Edinaldo? Tem que dar uma explicação. E dar explicação pública é difícil, né, cara? Principalmente quando você tem uma ferramenta muito importante, que é boa parte da imprensa ser seu parceiro comercial. É muita manipulação no futebol. O sistema é difícil de quebrar, hein, galera? Como vocês estão vendo aí, ó.
Sistema é difícil. Cara, agora vamos trazer aqui algumas informações aí do mercado da bola. Atlético Mineiro desiste de emprestar Brian Palácio ao Vasco. Cara, Vasco, para com isso, cara, de ficar correndo aí atrás de jogador. Pra que vai trazer esse moleque aí do Atlético Mineiro, né, que não deu certo lá, que os caras tá querendo vitrine pra ele, né? Vasco vai pagar 300 mil euros pelo empréstimo desse jogador. Vai trazer o moleque lá do Atlético Mineiro, cara que não deu certo lá, pra dar vitrine, pra usar o Vasco como vitrine. Aí tá aí o seu Paulo Brax, né, que já aí tá tirando onda com o Vasco, né, negando aí a vinda desse jogador, segundo aí o Vene Casagrande. Pra mim, cara, que fique por lá, né, joga lá pelo Atlético Mineiro, dá oportunidade pra molecada da base do Vasco, bota o Zuccarello de novo no time, né, e deixa esse jogador pra lá. O Vasco tem jogador de ponta aí também, na base. Cara, busca outro jogador. Agora, ficar correndo atrás aí de jogador que não quer vir, né? O Atlético já tá tirando onda com a cara do Vasco aí, né? Pela segunda vez. Alexandre Matos promete dobrar o salário de Léo Jardim para levá-lo para o Cruzeiro. Segundo a informação do canal Na Torcida Vascaína, né? Não sei se é verdade, mas tá aí, ó. Cruzeiro quer Léo Jardim a custo zero, né? E o Vasco aí renovando com esse goleiro também, oferecendo milhões aí, né? 4 anos de contrato para esse goleiro, que não tá tudo isso, tá? Sei que muita gente vai me criticar aqui no vídeo, mas o Léo Jardim não tem feito a diferença como fez na temporada passada. Um goleiro que não tem reposição de bola, né? Ele pega a bola, demora para sair jogando, tem tomado uns gols aí, principalmente contra o Flamengo, aquele primeiro gol lá do Bruno Henrique no primeiro jogo, aquele gol que ele tomou, né? Era defensável aquela bola, então pra mim não tá fazendo muita diferença. E o Vasco aí oferecendo, aumentando o salário pro jogador, né? Como fez com o Verratti, começou a jogar aí que o jogador ia para o Verratti ia pro Fluminense, que é pra isso, que é pra aquilo, aí aumentaram a proposta. E segundo aí, né, o Léo Jardim pode sair aí, sacanear o Vasco, né? Porque ele pode ficar aí, o contrato dele vai acabar e ele sair aí, né? E o Vasco deu um dinheirão nesse goleiro e ficar aí sem receber nada, né? Então vamos ver o que vai acontecer, se ele vai renovar com o Vasco ou se ele vai embora. Quero saber a opinião do torcedor vascaíno, o que vocês acham aí sobre o Léo Jardim. Fica ou sai do Vasco? Use o espaço no nosso comentário. Se ele sair, né, cara, o Vasco tem que vender, porque senão vai perder muito dinheiro aí em relação a esse goleiro. América de Minas tem interesse em Jean Davi e Capasso, mas ainda não apresentaram proposta. Então, se eles têm interesse e não apresentou proposta, então notícia inválida, né, galera? Porque tem que apresentar proposta, mas eu acho difícil desses dois jogadores sair aí pro América de Minas, né? Até porque o Capasso tá fazendo jogo duro, porque também é outro jogador que vai enrolar o Vasco, né? É outro jogador que tá ali pra sair de graça. O Vasco tá sacaneando ele, de não colocar ele pra jogar, e ele também vai sacanear o Vasco, vai sair de graça. Para o torcedor vascaíno prestar bem atenção. Payet recebe 1,5 milhão de salário no Vasco. Segue a lista de jogadores que estão performance no futebol brasileiro e recebe um salário menor que o francês. O Garro do Corinthians recebe 800 mil reais. O Garro foi falado na época que o Payet ia vir para o Vasco. O Garro também foi citado no Vasco. Ficou a disputa ali entre o Vasco e o Corinthians. O Corinthians foi lá e pegou. Até porque o Vasco, né, não consegue pegar jogador bom. Aí tá o Aras, do Fluminense, recebe 1,3 milhão, menos que o Payet. Rafael Veiga, 1 milhão. Arrascaeta, 1,5 milhão. Alan Patrick, 1 milhão. E Scarpa, 900 mil. E aí, paga pra esse jogador do Vasco, esse Payet que não faz absolutamente nada, 1,5 milhão. Tá de sacanagem, né? Ó, pra mim, cara, nesse... Payet já vai meter o pé, né? Pra mim também não renova com o Coutinho. Deixa o Coutinho lá voltar pro clube dele. Eles que se viram lá com o Coutinho. Essa é a minha opinião. Faz uma limpa nesse elenco do Vasco. E o Coutinho indo embora, leva quem você trouxe na bagagem com você, que é o Alex Teixeira e o Souza, que são outros dois que estão aí quietinhos dentro do Vasco. As organizadas no Cobra, esses caras estão quietinhos dentro do Vasco, com o contrato embaixo do braço, curtindo praia, bem de boa, recebendo aí um salário muito bom, né? E tranquilo no Vasco, estão de férias, estão achando que o Vasco é Disney, né? E estão aí de sacanagem com a cara aí do torcedor vascaíno. Não vão jogar, tem contrato, né? Estão de sacanagem aí, vão ficar, tem propostas de outros clubes, eles não saem, porque eles querem ficar dentro do Vasco na mamata, entendeu? Aí é complicado, né, cara? Por isso que o torcedor vascaíno já tá cansado de ver amadorismo
em relação aí, né, à administração do Vasco, que continua a mesma coisa. Beleza, galera? Vou encerrar o vídeo de hoje agradecendo você que me acompanhou até o final desse vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo do nosso canal Vascão Gigante do Rio. Tamo junto, galera. Valeu!